falar sobre o assunto quente, né, do dia, porque o STJD, ele marcou o julgamento do recurso do Bruno Henrique para essa segunda-feira, tá? Nessa próxima segunda-feira vai ser julgado o recurso, né, do Bruno Henrique. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva marcou a data do julgamento, né, desse pedido de recurso do Bruno Henrique, que foi punido com 12 jogos de suspensão, né? E o atacante vai ser julgado pelo Pleno no próximo dia 10 de novembro, né? Na próxima segunda-feira. Dia 10 de novembro vai ser o julgamento do Bruno Henrique. Havia uma grande pressão por parte do Palmeiras, havia uma grande pressão por parte da mídia e realmente, gente, precisava ser definida essa situação, né? O Bruno Henrique está envolvido, né, num assunto muito sério, é muito sério o assunto, e vale a gente deixar claro, o Bruno Henrique, ele foi condenado, mas foi condenado em primeira instância, não está em julgado, é isso que tem que ser dito. Ele foi condenado no início de setembro por ter forçado um cartão amarelo e beneficiado apostadores em 2023. Ele foi suspenso diante do São Paulo por ter recebido terceiro cartão amarelo e o Bruno Henrique poderá atuar contra o Santos no próximo fim de semana. Agora, desde a condenação, o Bruno Henrique, ele vem atuando por causa do auxílio, né, de um efeito suspensivo concedido pelo STJD no dia 13 de setembro. O julgamento do recurso estava originalmente marcado para o dia 30 de outubro, mas o STJD, ele adiou todas as sessões de última hora por causa da situação da segurança pública no Rio de Janeiro, né? Das operações policiais que tiveram no Rio de Janeiro. E aí a Procuradoria do STJD entrou com recurso para aumentar a pena do Bruno Henrique, ao mesmo tempo que a defesa do Bruno Henrique recorre da decisão em primeira instância. Ou seja, é grande a possibilidade do Flamengo ter o desfalque do Bruno Henrique até na reta final do Brasileirão e na final da Libertadores, o que faria o Flamengo ter que acelerar ainda mais um retorno do Pedro. Agora, sendo muito franco, eu acho que é mais do que justo esse julgamento ser feito logo. Porque se o Bruno Henrique realmente for condenado, se realmente for provado que o Bruno Henrique ele forçou um cartão amarelo e beneficiou apostadores, é muito grave. É muito grave. E ele tem que ser punido. Vai prejudicar muito o Flamengo? Vai prejudicar muito o Flamengo. Mas é um erro gravíssimo, que se for comprovado é de uma burrice gigantesca por parte do Bruno Henrique e que para mim, aí dando minha opinião, tem muita gente que fala, clubista, isso aí eu nunca fui, eu sou zoador aqui, eu grito quando o Flamengo perde, eu zoo quando o Flamengo ganha. Agora, eu não posso misturar. Se for comprovado, realmente, se ele for condenado, tendo todos os prints que tem, de ter beneficiado apostadores, eu acho 12 jogos até pouco. É pouco. A punição tem que ser maior. Porque se ele realmente fez isso, ele vai prejudicar todo o grupo dele, ele vai prejudicar o Flamengo, ainda mais agora que o Flamengo não tem o Pedro, e vai ser, na minha opinião, a maior burrice da história do futebol brasileiro. Porque o cara acabou de fechar um contrato, com 33 anos, o Bruno Henrique, ele teve o melhor contrato da sua carreira, com 33 anos. O Bruno Henrique conseguiu uma renovação de contrato por 3 anos com o Flamengo, com o maior salário que ele já recebeu na vida dele. O cara com a vida garantida, se realmente for comprovado que ele fez isso, cara, 12 jogos é muito pouco. Ele tem que pagar muito pela falta de inteligência e de ética esportiva que ele teve. E tá mais do que na hora de acontecer esse julgamento. Na minha opinião, Mauro, vai ser na segunda-feira e dificilmente o Bruno Henrique vai sair desse julgamento
com uma boa notícia, né, Mauro? O Bruno Henrique, ele foi condenado exatamente a 2 meses, né? Esses 12 jogos. A pena foi definida em 4 de setembro, hoje é 4 de novembro, então já tem 2 meses isso aí. Já adiaram esse julgamento, semana passada adiaram de novo, alegaram lá a confusão lá no Rio de Janeiro, aquele caos completo lá que a cidade viveu, né? Para fazer mais esse adiamento, e agora está marcado para o dia 10, segunda-feira. É provável que ele tenha que cumprir essa penalidade. Eu falei na época e continuo com a mesma opinião. Acho que se ele foi enquadrado nesse artigo, ele teria que pegar a pena máxima de 24 jogos, não de 12. Também não tem cabimento comparar o caso dele com o caso dos jogadores que pegaram penas mais longas, mas tiveram envolvimento direto em apostas, com confissão, com dinheiro, depósito em conta e tudo mais. Ele teria dado informações privilegiadas para o irmão apostar, né? E outras pessoas eventualmente. Então são delitos diferentes, então as penas por isso são diferentes, mas é óbvio que ele tem que cumprir uma pena se ele foi condenado. Se está comprovado que ele participou, ele não pode passar em branco. Evidente que não. Se está comprovado, evidente que não. Sempre tem que fazer essa ressalva, né? Evidentemente, por questão de responsabilidade profissional, diga-se de passagem. O babaca que escreve qualquer coisa em rede social, acusa, xinga, chama de bandido, esse aí que tome cuidado, né? Porque se o advogado do Bruno Henrique quiser, ele passa um pente fino na rede social, o que ele vai meter de processo em malandro aí, cara, que vai ter que pedir desculpa, pagar uma grana, vai ser uma festa, porque é impressionante a irresponsabilidade das pessoas que acham que podem na rede social escrever o que elas bem entendem. É impressionante isso aí. Mas está na hora, está passando da hora. Ele tem que ser julgado, tem que definir essa situação o quanto antes. Vai poder jogar, não vai jogar amanhã contra o São Paulo, está suspenso o cartão amarelo, vai poder enfrentar o Santos e na segunda-feira, provavelmente ele vai ter confirmado a sua pena, ou mesmo que ela seja reduzida, sei lá, ou que alguma coisa do gênero aconteça, alguns jogos ele deve pegar. Não sei o que o tribunal vai decidir. O Flamengo vai tentar uma absolvição, creio eu, mas está na hora. Agora é importante frisar o seguinte: ele está jogando com efeito suspensivo. Não foi inventado hoje o efeito suspensivo. O Edmundo jogou uma final de Campeonato Brasileiro com efeito suspensivo, tá? Em 97. Isso tem 28 anos. O Alan, do Palmeiras, está jogando com efeito suspensivo. Vocês sabiam? O Alan está jogando com efeito suspensivo. Ele foi expulso contra o Fluminense, cumpriu um jogo, pegou 2 de pena, enquanto aguarda o novo julgamento, o Palmeiras conseguiu efeito suspensivo. O Gustavo Gomes e o Piquerez também, a exemplo do Bruno Henrique, que aguardou o julgamento esse tempo todo, estão aguardando o julgamento. Porque um foi expulso contra o Flamengo no final por ofensas ao árbitro, o outro deu declarações que foram também apontadas lá pela Procuradoria do STJD e também pode ser punido. Também estão aguardando julgamento. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: o tribunal, ele é lento. O caso do Bruno Henrique não é único. Efeito suspensivo sempre houve. Não estou dizendo que é certo ou que é errado. Estou dando informação para quem não entendeu. Não se inventou efeito suspensivo para o Bruno Henrique. O Bruno Henrique é mais um. O Alan do Palmeiras também está com efeito suspensivo. São coisas diferentes, mas o efeito suspensivo é a mesma ferramenta jurídica para você permitir que o jogador possa atuar. E a demora que está havendo, também está havendo do Alan, também está havendo do Gustavo, também está havendo do Piquerez, porque o tribunal é assim. Então, quando as pessoas falam como se fosse um caso único do Bruno Henrique, não é único. É um caso grave, é um caso sério, é um caso que não deveria demorar tanto. Tudo isso é o óbvio, mas os processos são esses. E é muito comum em alguns casos o tribunal deixar tudo para o final do campeonato, ele fica numa evidência danada na mídia, né? Tem isso também. Não é exatamente o caso, porque não daria para empurrar até o final do campeonato. Já tem 2 meses que essa história se arrasta desde o julgamento do atacante do Flamengo. Mas só para as pessoas entenderem, pela enésima vez, a ferramenta jurídica do efeito suspensivo não foi inventada agora, outros jogadores a utilizam. O Palmeiras mesmo tem um jogador jogando nessa situação e é legítimo, ele tem esse direito, né, de usar esse recurso. E a demora na marcação, o adiamento, isso é quase um padrão do tribunal. É quase um padrão. Tanto que, repito, o Alan está esperando o segundo julgamento a partir do seu recurso, igualzinho o Bruno Henrique, por questões diferentes, né? Infrações diferentes, digamos assim. E os 2 jogadores da defesa do Palmeiras, o Gustavo e o Piquerez, também estão esperando. Se fossem julgados hoje, talvez pegassem um gancho e não pudessem jogar contra o Santos. Mas vão jogar contra o Santos, porque estão aguardando o julgamento. Se forem absolvidos, aí vão jogar normalmente. Entendeu? É isso. Simples assim. É bem provável que ele seja punido. Daí tem que ver aí a questão jurídica. Eu não sei, muitas vezes quando a punição é em jogos, o jogador cumpre em um campeonato, e o STJ dele é da CBF. Não sei se isso seria também aberto para a Conmebol, mas é possível que sim, porque no caso aí não seria uma suspensão por algo que ele fez num jogo do Brasileiro, né? É algo fora do jogo. Então, eu não sei, não tenho essa informação totalmente certa, mais para frente a gente vai ver. Mas ele vai ter uma punição de vários jogos. No Brasileiro,
se for a mesma suspensão de 12 jogos, ele já nem jogaria mais no Brasileiro. Então o Bruno vai ter essa suspensão e é melhor que julgue rapidamente, na segunda-feira que vem. Esse caso já é um caso antigo, dificilmente vão aparecer novas provas, novos fatos. Então é o melhor que julgue, defina, vai ser isso e pronto. E segue a vida do time, o jogador já vai saber o quanto tempo ele vai ficar fora. Esses adiamentos só deixam o caso ainda assim, pior, cria mais polêmica, cria mais desinformação, cria mais especulação. Então é melhor já definir e pronto. E isso deve acontecer na segunda-feira. Vampeta! Eu não sei como vai ser a punição, né? A gente vai esperar isso. Isso aí, parte de justiça, eu não tô muito ligado, não. A gente viu aí o Paquetá também, ficou aí um tempão. Foi absolvido, tá jogando, fez gol agora no final de semana. Então é aguardar para o que vai acontecer na segunda-feira. Né? Agora, segunda-feira é a última instância, Mauro? Ou ainda cabe recurso? Agora é o pleno, né? Acho que, não sei, acho que não. Acho que essa é a última instância. Não tenho certeza, mas acho que é a última instância. Aliás, tomara, né? Eu também. História, né? Tem que resolver isso aí logo, né? Tem que resolver isso aí logo. E se o Bruno Henrique cometeu o erro, ele tem que pagar por ele. Acabou, ponto final. Tem que pagar por isso. Eu só acho curioso o seguinte, né? Houve uma gritaria danada depois de sábado que ele fez 2 gols. Ele tá jogando nada e estava entrando em campo, mas ninguém fala nada. O cara faz 2 gols, olha que absurdo, tem texto, tem manifestação, tem protesto. Quando o cara não joga nada, ninguém reclama. Tipo, deixa ele jogar, né? Não tá jogando nada mesmo. Assim, é uma falta de critério total, né? É um absurdo ele estar jogando, claro que é um absurdo. Não deveria existir efeito suspensivo, eu sou contra isso. Não sou advogado, mas eu acho errado. Foi julgado, foi punido, vai ter um recurso, aí fica esperando o recurso, sabe? Sei lá, ainda mais num caso como esse, sabe? Enfim, isso é muito ruim para o futebol, entendeu? Acho que é muito ruim para o futebol. Em outros lugares não teria julgamento, né? Um tribunal de penas. Você tem lá, cometeu o delito e tal, cumpre aquilo ali, acabou, ponto final. Mas enfim, o fato é que ele não está jogando nada. E sábado, vou mais longe, sábado ele perdeu um gol, cara a cara, sozinho. Ele, o goleiro, chutou por cima. Eu ouso pensar, concluir, imaginar que se fosse outro jogador, fosse o Juninho, coitado, ele não volta para o segundo tempo para fazer os 2 gols. Ficou lá, só empurrar. Aí ele é só fazer o gol, estava sozinho ele, o goleiro. Gol aberto para ele. Chutou por cima. Se é um outro jogador, ele voltou, segundo, fez 2 gols. A fase do Bruno Henrique é muito ruim. Eu acho até que essa questão, evidentemente, deve estar afetando. A cabeça do cara fica pensando, pô, a qualquer momento vou ter que parar de jogar. É lógico. Ainda mais quando você é suspenso, e se isso for comprovado, né? Sempre falando na condicional por uma questão de responsabilidade, obviamente, como eu já te falei aqui, o cara deve ficar pensando na bobagem que fez. Né? Cara, olha só a situação que o sujeito se mete por conta de uma tolice colossal. Impressionante. Impressionante. Então isso também deve afetar o próprio desempenho do cara dentro de campo. Mas ele fez 2 gols no segundo tempo porque o técnico, a ele sempre dá chances. É óbvio que ele é um jogador muito melhor que os outros atacantes que o Flamengo tem ali como opções. Ele é um cara com muita história no clube, uma história fantástica, né? É um ídolo, mas fosse um outro, talvez não voltasse para o segundo tempo, depois do que não fez na primeira etapa. Ele volta, marca o primeiro gol, marca o segundo, aí sai em alta, aplaudido pela torcida, mas o julgamento já deveria ter acontecido, evidentemente.